Como o pastor Wagner já compartilhou, nós estamos um novo formato aqui na plataforma, mais aconchegante, onde cremos também que, da mesma forma, o Senhor nosso Deus vai continuar falando aos nossos corações, manifestando a sua santa e bendita palavra sobre as nossas vidas. Nós temos trabalhado na Terça da Esperança a série Reino Contado em Parábolas. E dando continuidade nessa série, eu convido você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, do verso 44 até o verso 46, esse texto que será a mensagem que estaremos compartilhando nesta noite. E você também poderá estar acompanhando na projeção o texto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos agora nesse momento, onde compartilhamos a porção da Tua palavra, do Teu Evangelho, que Teu Santo Espírito venha estar falando aos nossos corações, trazendo clareza, entendimento, daquilo que de forma pessoal o Senhor quer tratar com cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor para poder, assim, compartilhar o Teu Evangelho, a Tua palavra com os meus irmãos. Assim oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Quando lemos essas duas pequenas parábolas narradas por Jesus, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, nós vemos assim de uma forma muito clara e objetiva como Jesus Cristo transmitia os valores do reino de Deus e como de forma muito simples Jesus Cristo falava a respeito da grandeza e da profundidade do valor do Evangelho de Jesus Cristo, mas principalmente aquilo que envolve o reino de Deus, e de uma forma muito especial para os seus discípulos, aquilo que é de mais valiosíssimo, o bem maior, estava sendo apresentado a eles através dessas duas pequenas parábolas. O reino de Deus que conduz à salvação. E diante disso, eu quero propor o tema para a nossa reflexão, olhando para essas duas pequenas parábolas. A descoberta que redefine prioridades. Vamos todos juntos, bem forte, recitar o tema da nossa reflexão? A descoberta que redefine prioridades. Prioridade é aquilo que tem preferência, antecedência, maior importância em relação a outras coisas, devendo ser buscado primeiro, feito logo de imediato, primeiro lugar. E ao lermos então esse Evangelho de Jesus Cristo, a parte do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos tirar 3 lições nesta noite, 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é que o reino de Deus é um valor absoluto. A segunda reflexão que a gente pode ter é que o reino de Deus, ele exige uma decisão pessoal. E por fim,
o reino de Deus vale qualquer renúncia. Pois bem, primeira reflexão, o reino de Deus é um valor absoluto. O verso 44, a parte A, e o verso 45 nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Nessas duas parábolas, Jesus está afirmando, atestando o valor supremo do reino de Deus. E essa descoberta daquele tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor, ela, sem sombra de dúvidas, ela redefine as prioridades daqueles dois homens, daquelas duas pessoas. Nós vivemos de fato em uma época, em um tempo, onde os valores, as prioridades das pessoas, elas são de fato algo que se tem buscado de imediato, e muitas vezes é focado apenas nas questões materiais, no materialismo. A todo custo as pessoas estão buscando isso como prioridade em suas vidas. Em ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom emprego, isso é algo legítimo. Ter uma boa formação, uma boa graduação, isso de fato deve ser buscado. O grande problema, a grande questão é quando isso passa a ser prioridade, a primeira coisa, a primeira busca na vida das pessoas. E consequentemente, o reino de Deus, a palavra de Deus, ela fica em um segundo plano. Quando alguém descobre, quando alguém encontra, quando é revelado o reino de Deus, as pessoas entendem que o sucesso sem Deus é fracasso. Progresso sem Deus é ilusão. Conquistas sem a salvação é perdição. O reino de Deus não é apenas mais uma coisa de valor, mas se torna o valor supremo naqueles que encontram, naqueles que buscam na sua vida. Porque a prioridade deixa de ser as coisas do mundo. As questões materiais estão somente, mas começam a olhar para algo maior, para algo absoluto, que é o reino de Deus. O que nós podemos ver nessa porção do Evangelho de Jesus Cristo, nessas duas parábolas, é que se deve de fato repensar, redefinir, priorizar os valores que nós temos na vida. Nada pode ocupar, meu irmão, minha irmã, o lugar do reino de Deus nas nossas vidas, pois ele tem o valor absoluto, o valor supremo. É nisso que nós devemos depositar a nossa vida, a nossa esperança. Mas uma segunda reflexão que nós podemos ver nessas duas parábolas é que o reino de Deus, ele exige uma decisão pessoal. Nós vemos na narrativa quando Jesus utiliza algumas expressões, alguns verbos: achou, escondeu, comprou, achou, vendeu e comprou. Fica evidenciado a determinação, o desejo, o engajamento daqueles homens, daquelas duas pessoas
em adquirir esse bem, esse tesouro. Em nenhum momento da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento no Evangelho de Jesus Cristo, nós veremos Deus, Jesus, impondo a pessoa aceitar o reino de Deus, como algo sendo a base de constrangimento, mas algo que é apresentado como um convite da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse convite é uma decisão pessoal, uma resposta de fé e de arrependimento. Algumas pessoas aqui já conhecem um pouquinho da minha história e a história da Adriana. Nós casamos e em 1991 decidimos ir para o Japão. E o nosso propósito e o nosso objetivo maior era ganhar muitos ienes, muitos dólares, construir uma casa, comprar um carro e ter um dinheiro para montar um negócio. Esse era o nosso objetivo. O nosso objetivo maior, o nosso desejo. Só que Deus tinha algo reservado para nós. E foi lá do outro lado do mundo que Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos apresenta não o reino do ouro e da prata, não o reino do sol nascente, um país de primeiro mundo, cercado pela sua tecnologia, cercado pela sua tradição milenar, mas algo real que pode transformar por completo a vida de um homem, a vida de uma mulher, que é Jesus através do seu reino, através do reino de Deus. E essa foi uma experiência marcante nas nossas vidas. Reconhecendo que o bem maior que um homem, que uma mulher pode ter, é o reino de Deus. É a justiça de Deus, é a graça de Deus, é a salvação de Deus na sua vida. Filho de pastor, cunhado de pastor, minha mãe fez o seminário WISB em Londrina, mas nada disso valeria se eu não tivesse, se a Adriana não tivesse encontrado o reino de Deus, que transforma a vida por completo e conhecido o verdadeiro valor, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, que é o reino de Deus, que pode transformar por completo o ser humano. Isso nos remete àquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, o versículo de número 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós irá responder a Deus pela sua própria vida. Nós somos chamados a ter responsabilidades pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelas nossas buscas. Portanto, a fé é pessoal e precisa ser vivida de forma consciente e verdadeira, na qual nós buscamos os valores que irão permear as nossas vidas. Nessa redefinição de prioridades, há um convite por parte de Jesus: reorganizar a nossa agenda, as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas percepções da vida, onde eles estão sendo focados. Isso significa priorizar a comunhão, a vida de oração, a obediência à palavra de Deus, a comunhão que temos como corpo de Cristo e sua igreja.
O reino de Deus não é um complemento da vida, é o centro dela. Na narrativa dessas duas parábolas, Jesus deixa muito claro e explícito que aqueles dois homens, aquelas duas pessoas, descobriram o real valor do reino de Deus, de maneira pessoal, particular, individual, e se empenharam de forma resoluta, decidida, a adquirir o que de fato tem valor na vida. Uma terceira reflexão que nós podemos ver dessa porção do Evangelho de Jesus, dessas duas parábolas, é que o reino de Deus vale qualquer renúncia. Versículo 44, no finalzinho, e o verso 46, diz assim: e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuía e a compra. Nas duas parábolas, aparece a atitude desses homens. Vendem tudo o que têm. Sacrifício em prol do reino de Deus não significa perda. Sacrifício em prol do reino de Deus não significa dano, prejuízo, mas deixar aquilo que é inferior em busca daquilo que é superior. Deixar aquilo que é transitório, passageiro, em prol daquilo que é eterno. Seguir a Jesus realmente pode custar. O abandono de maus hábitos, posturas erradas, prioridades que não apontam para a pessoa de Jesus, pecados, mas o que se ganha é uma segurança bendita, é a vida eterna, é a paz com Deus. É evidente que ninguém compra a salvação. Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9, Paulo atesta isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é comprada, a salvação não é conquistada por obras, mas quem é alcançado por esta graça, quem encontra o reino de Deus, é chamado para viver para as boas obras. As obras, elas não são a causa da salvação, mas são a consequência de um coração transformado, regenerado. Eu entendo que existem muitas pessoas parecidas com o apóstolo Pedro. Pedro, em determinado momento da sua caminhada ao lado de Jesus, ele começa a fazer uma contabilidade. Pedro, ele começa a fazer uma matemática. Pedro começa a olhar o que ele tinha, o que ele era antes de Jesus Cristo. Por causa do reino de Deus, eu perdi barcos. Por causa do reino de Deus, eu perdi redes. Por causa do reino de Deus, eu perdi peixes. O reino de Deus possui um valor que supera qualquer bem terreno.
E Pedro, ele questiona Jesus. Em Mateus capítulo 19, o verso 27 diz: então falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus, com amor, como amava Pedro, Jesus diz, Mateus 19, 29: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa é a proposta do reino de Deus. Diante dessas duas parábolas, Jesus nos chama a olhar para dentro de nós e responder essa pergunta simples, mas profunda: o que realmente ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas? O tesouro e a pérola mostram que quando alguém descobre o reino de Deus, tudo muda. As prioridades são redefinidas, as escolhas são revisadas e a vida ganha um novo sentido. O reino de Deus tem um valor absoluto e exige uma decisão pessoal e vale qualquer sacrifício. Porque nada se compara àquilo que recebemos por Jesus: a remissão dos nossos pecados e a salvação. Hoje, o convite de Jesus é reconhecer o valor do reino e decidir por ele, e viver com alegria essa escolha. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos fazer desta canção a primeira estrofe e o refrão, a nossa oração. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és de mim, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor na chocada luz jardim. Deus, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos apresentou o teu reino
através da pessoa de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, ó Pai, porque em Ti essa descoberta maravilhosa, ela redefine nas nossas vidas a nossa prioridade. E queremos sempre, ó Pai, estar na Tua presença, seguindo o Teu caminho. Nos ajuda a cada dia mais valorizar o Teu reino. Assim oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.